de que forma a administração pública iria proporcionar a satisfação da necessidade do titular do poder, as mais variadas satisfações de necessidade do titular do poder. Bom, agora vamos fazer um histórico da administração pública no Brasil rapidamente. Quanto tempo existe a administração pública no Brasil? Desde quando? Vocês têm noção? Quando entrou assim, os primeiros, quando foi reconhecido os primeiros servidores públicos do Brasil? Nós estamos, esse ano, completamos agora, no dia 28 de outubro, 205 anos de servidor público do Brasil. Eles vieram após as forças portuguesas, lideradas, capitaneadas por Dom João VI, perderam a guerra para Napoleão. Eles vieram para o Brasil em 1808. E junto veio toda a entourage, todo o staff de servidores públicos da época, de Portugal, que acompanharam a coroa portuguesa e vieram se instalar no Brasil em 1808. E foi aí que nasceu 4 órgãos que nos deram os primeiros servidores públicos. Quais são? Banco do Brasil, é o primeiro. Biblioteca Nacional, é o segundo. Arquivo Militar é o terceiro. E o quarto, acabo de esquecer. Então, depois eu faço, vocês procurem também. Entendeu? Então foi aí que começou, certo? Que começou a se conceituar. E vocês que fazem administração sabem, no curso de administração, a administração pública é uma subseção da administração, não é isso? É uma sub-área, desculpa, subseção. É uma sub-área. No estudo da administração, a administração pública é uma sub-área da administração. No Brasil, a administração pública se divide em direta e em indireta. Todos vocês sabem disso também, não é nenhuma novidade. E nesse histórico que eu quero encerrar agora, existem 3 fases da administração pública no Brasil. Vocês sabem quais são? A primeira, na época que nasceu e se consolidou no período colonial, e foi até o início da Era Vargas, do período do Império, desculpe, e foi até o início da Era Vargas, 1934. Mas nasceu lá no Império, a administração pública patrimonialista. Ou seja, o patrimônio do imperador se confundia com o patrimônio do Estado. O imperador nomeava amigos e nobres para ocupar cargo político de acordo com a livre vontade dele. E nesse período reinou o nepotismo e a corrupção. Olha só, 2 palavras super atuais. 2 palavras super atuais. Nesse período graçou o nepotismo e a corrupção. Graçou de tal forma que perdurou durante 100 e poucos anos. E quando veio a República, em 1889, com a proclamação da República, assim mesmo, a oligarquia colonialista que derrubou o Império quis manter o mesmo jogo, a mesma força de nepotismo e corrupção. Só na Era Vargas, em 1934, que derrubaram a chamada primeira fase da administração pública do Brasil, que é a administração pública patrimonialista. Nasceu qual fase? Com Vargas, a administração pública burocrática. Burocrática. Ou seja, é aquela administração pública que nasceu para combater o nepotismo e a corrupção através de princípios que até hoje reinam. Aí é a grandeza de Vargas. Até hoje reinam. Princípios como profissionalização, princípios como formalismo, princípio como impessoalidade, certo? E outros princípios da administração. Princípios como carreira, a ideia de carreira nasceu ali, a ideia de carreira, e tantos outros, vocês vão pesquisar para achar, muitos outros. Nasceu na Era Vargas com a administração pública burocrática, que vive até hoje. Até hoje. Até hoje ela está meio que impregnada aí, e ela começou a perder força e a partir do dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nova Carta Magna, a 8ª Carta Magna, começou a nascer e começou uma transição
a bem da verdade, entre a administração pública patrimonial para a terceira e que procede, e que está em construção, está em fase de maturidade hoje, que é a administração pública gerencial, que visa a otimização e a expansão dos serviços públicos, casado com a redução de custos, visando exclusivamente a efetividade e a eficiência na prestação de serviços ao cidadão. Então, essas são as três formas, as três manifestações da administração pública que impulsiona o Estado brasileiro. Estado no sentido lá do censo, tá? Que impulsiona o Estado brasileiro. Então, é esse conceito de administração, com esse conhecimento histórico de administração, que nós vamos exatamente passar agora para o entendimento do papel do Poder Legislativo, que me foi solicitado por Robson, certo? Para vocês. Mas muda um pouco o foco, tá? Mas é que me pediu assim, eu estou tentando casar, eu vou tentar linkar as coisas, mas se não linkar, vocês se viram e não tem Então, aí eu vou começar com o processo legislativo, conforme que foi solicitado, ele tem como base o artigo 59 da Carta Magna. O artigo 59 do direito diz respeito ao estudo da teoria de Ganskelsen, a supremacia da Constituição. Vocês lembram? A pirâmide, exatamente. Teoria de Kelsen. A pirâmide, quem que está no ápice do nosso ordenamento jurídico? A Constituição. Abaixo. Emenda da Constituição. Abaixo. Lei complementar. Abaixo. Lei ordinária. Abaixo. Lei delegada. Abaixo. Medida provisória. Abaixo. Decretos. Abaixo. Resoluções. Abaixo. Já não está lá. Mas vem atos, portarias, aí começa o ato administrativo. Qual que é o princípio da teoria de Ganskelsen? Que uma espécie normativa, que são todas essas que eu falei agora, não pode desrespeitar a outra imediatamente superior. Isso quer dizer o quê? Olhando ponto a ponto. Que uma portaria não pode contrariar a Constituição. Ou seja, então, assim sucessivamente, de baixo para cima agora, uma portaria não pode contrariar uma resolução, que não pode contrariar um decreto, que não pode contrariar uma medida provisória, que não pode contrariar uma lei delegada, que não pode contrariar uma lei ordinária, que não pode contrariar uma lei complementar, que não pode contrariar uma emenda da Constituição, que piorou, não pode contrariar a mãe de todas, que é a Carta Magna, que é a Constituição da República. E dessa forma funciona o processo legislativo, certo? O parlamentar apresenta o projeto de lei, seja em todos os níveis aqui eu falo, vereador, deputado estadual, deputado federal. Uma observação para o federal, que lá é bicameral, que vem da Câmara, tem que ir para o Senado ser aprovado. Se sofrer emenda lá, tem que voltar para cá, para a emenda ser votada. Tá? Então, o bicameral, você apresenta o projeto, e esse projeto ele vai para as comissões permanentes para o pleno parecer. Mas o que vai interessar para vocês, eu vou falar rapidinho, é o controle preventivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. Aí já está ficando chato para os administradores na conversa. O controle preventivo de constitucionalidade é feito pela Comissão de Constituição e Justiça do Mundo. Então, a Comissão de Constituição e Justiça que vai dizer se a matéria é constitucional ou não é constitucional. Se ela não vai entrar no ordenamento jurídico ou se ela vai poder entrar no ordenamento jurídico. E mesmo se ela passar e for aprovada, e o chefe do Poder Executivo entender que ela é constitucional, ele pode vetar total ou parcialmente aquele projeto de lei para que ele não se transforme em lei, e só se transformaria com a sua sanção, tácita ou expressa. Tácita é o silêncio, expressa é a ação. Então, eu vou fazer bem pelo passado, certo? E o papel do Poder Executivo, desse Poder Legislativo, e o papel do Executivo da nossa estrutura, da organização do Estado, que está lá no artigo 18 da nossa Carta Magna, caso 74, aliás, está no artigo 74, o 18 é o político administrativo. Quem movimenta a administração pública com o dom de satisfazer a vontade do titular do poder
que é chamado de supremo mandatário da administração pública, é o chefe do Poder Executivo. Então, ele tem o condão, não que o do Judiciário e do Legislativo também não administrem, mas com a finalidade de executar e de proporcionar essa efetiva satisfação do titular do poder, através do Poder Executivo. E foi aí que o Constituinte Originário estabeleceu para ele o artigo 37 ou 43. Você vai fazer assim, juntamente com os servidores, todo mundo lá, deste mundo. E você vai trabalhar dessa forma. E vai respeitar 5 princípios. E sobre eles se desdobra mais um tanto, que é a legalidade, a pessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Vocês estão cansados de saber. Então, não precisa falar que está tão rápido. Não precisa não. Não, então, isso aí não é novidade para vocês. Então, dessa forma, o titular do poder, que é o povo, dá essa condição através do voto direto, secreto. Eu quero até falar sobre isso, mas eu pulei, porque não tem muito a ver com a aula, certo? Que dá a condição de a cada 4 anos nós escolhermos, felizmente ou não, os nossos representantes. Certo? E ele vai nos representar. O artigo, parágrafo 8 do artigo 1º da Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos, democracia representativa, tá? Ou diretamente nos termos dessa Constituição, democracia participativa, chamada de ser direto. De que forma? Artigo 14, plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. E aí, pessoal, começa aí, tudo que a gente viu na vida, no nosso cotidiano, é fruto da administração pública. Obras da Copa. É uma maravilha. Isso, nós vamos chegar nela. Daí vai chegar nela, inclusive dessas observações. Então, tudo que nos impacta, porque tudo isso, nós temos que voltar ao começo do bate-papo, porque tudo isso foi criado para satisfazer a nossa vontade. Senão não teria por que criar. Para que criar uma sucessão, criar tanta coisa, poder marcar função judicial, função executiva e função legislativa. O poder tem que ter seu povo, que é o titular do poder. Para que juntar tudo isso para satisfazer a vontade do titular do poder. E entre as discricionalidades que tem o gestor, o chefe da administração pública, está a do poder de desapropriar. Isso aí eu vou praticamente fechar já. Está o poder de desapropriar. Só que antes de falar em desapropriação, que vai vir bastante, alguém foi desapropriado pelas obras da Copa? Aqui? Não, graças a Deus. Então, antes de falar sobre desapropriação, ainda não. Eu queria falar sobre a importância dela no estudo do direito constitucional, que, até por curiosidade, dá uma base para o pessoal, para os nossos administradores do futuro. O artigo 5º da Constituição, eu sou apaixonado por ele. Diz respeito ao nosso Estado. O quê? Leis e garantias fundamentais, que é cláusula pétrea. O artigo grave de 75 incisos não pode ser alterado. O Constituinte Originário falou, o que na verdade o Constituinte Originário falou quando escreveu esse artigo 5º? Brasil, eu vou te dar o nome de República Federativa. E eu vou separar para o titular do poder, que é a causa e a razão de tudo, 75 direitos e garantias fundamentais do cidadão, da cidadã. E elas não podem ser alteradas, então, portanto, vocês não mexam com eles. Nós estamos reservando esses direitos para serem efetivamente exercidos na República Federativa do Brasil. E olha o caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O princípio da igualdade, assegurando aos brasileiros e aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Olha que maravilha. Muito bonito no papel. Isso tem a ver com desapropriação. Muito bonito no papel. Vocês têm questão aí, não? Alguém tem Constituição? Lê o inciso 22, 23, 24, por favor. Quem pode ler? Artigo 5º, inciso 22. Eu estou matando saudade das coisas do professor. Desde 2008, ele morre.
Artigo inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Para outra pedra. Só que o direito de propriedade, ele vem casado. Leu 23. A propriedade terá a sua função social. Então, essa foi uma briga pesada na época da Constituinte. Eu era assessor do deputado federal Jonas Pinheiro, depois foi senador da República. Eu já queria ser vereador de Cuiabá, entendeu? Então eu tomei duas atitudes na época. Deixar o bigode crescer para parecer mais velho, eu queria vir para cá, foi a primeira, e depois eu tirei, porque agora quero parecer mais novo. E a segunda foi assessorá-lo como deputado constituinte. Então eu trabalhei muito como assessor dele, eu deixei praticamente ser chefe de gabinete dele para ser assessor do deputado constituinte Jonas Pinheiro. E essa parte foi uma briga muito grande, porque qual que é a função social da sociedade? Nós vamos discutir isso da propriedade, até vocês sabem muito mais do que eu. E os professores estão aqui. Mas a função social da propriedade, a base da discussão dela na Constituinte foi o seguinte: só tem quem usa. Se eu não uso, não me pertence. Então, claro que não foi só isso, eu estou dando só o beabá, bem simplista, de como foi aquele debate. Ou seja, aí entra na reforma agrária. Você tem 1 milhão de hectares de terra, você produz em 200 mil. O que você quer com 200 mil? Você tem um monte de gente passando fome, necessitado de um pau de terra para produzir, nem que seja para a sobrevivência dele e de sua família. Então, se você não usa, pessoa. Ah, mas é da minha família, você Maria, avó, bisavó, vem de pai para filho, filho para tudo bem. Temos que respeitar, mas vamos dar uma função social. E a função social vem logo depois do direito de propriedade. E ela está lá no artigo 170 da ordem econômica. Se você ler o capítulo da ordem econômica, artigo 23, logo depois do capítulo da ordem econômica vem a função social da propriedade. Se você olhar o 182, parágrafo 2º, 186 fala sobre a função social da propriedade rural. Se você olhar o 182, fala a função da propriedade sobre a função social da propriedade sobre a propriedade urbana. Nada passou desapercebido pelo Constituinte Universitário. E aí, passando pelo direito de propriedade, consagrando a função social, veio o inciso 24. Leia, por favor. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública. Necessidade pública, quer dizer, desapropriação só pode, necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. Ou interesse social. O que mais? Mediante justa e prévia utilização do dinheiro. O princípio da justiça, mediante justa, antes da prévia veio justa. Mediante justa e prévia indenização. Quer dizer, não é que você vai lá tirando, é meu e acabou, o Estado vai pegar para ele, não. Porque nós não estamos no regime de exceção, nem no Império, como foi a pouco, nem na era Vargas, que apesar de democrática, olha o contrassenso, apesar de democrática, foi ditadura, nem no regime militar. Nós estamos numa república, um Estado democrático de direito, chamado República Federativa do Brasil. E salvar os casos previstos nessa Constituição. beleza. Então, nós vimos que a desapropriação, que é o poder discricionário do chefe do poder executivo, ela só pode como? Necessidade pública. O que é necessidade pública? O que é utilidade pública? Até a lei 3365 de 41 da era Vargas, que é a lei que estabelece a desapropriação por utilidade pública, confunde utilidade pública, segundo a doutrina, confunde utilidade pública com necessidade pública. E o que é interesse social? Vocês sabem? Quem pode me dizer? Ou eu mesmo já tive 20 cavalos? Eu mesmo falava logo, bom, tudo é claro, que é o poder público subtraindo uma propriedade do privado para atender um benefício público. Esse é o principal, todas elas. Necessidade pública. O que difere a necessidade pública da utilidade pública é a urgência. Urgência. Certo? Por exemplo, baixa aí uma guerra ou invadir Cuiabá e precisa apropriar toda aquela extensão da beira-rio para que o poder público, para que as forças tomem aquela propriedade que é o melhor local estratégico para guerrear. Este é o caso de necessidade pública, bem
bem exagerado, mas é só para vocês entenderem. Eu falo terremoto pegou, são desastres naturais. Mas qualquer enchente, aquelas casas que estão lá na beira, no barranco, aí vai cair próxima chuva, todo mundo avisa que vai cair, você tem que tirar rapidinho. Necessidade pública. Entendeu? Por quê? O que caracteriza a apropriação de necessidade pública é a urgência. Já a utilidade pública é o inverso. O que ela não é urgente, mas ela é claramente vantajosa, favorável para o interesse público, para a coletividade, nem para o interesse público, para a coletividade. As obras atuais. Não é nenhuma sangue desatado, ninguém precisa arrancar ninguém, porque o mundo acabar, ninguém vai morrer. Mas, só que é necessário desapropriar aquelas 6 casas ali no pé, no Praerinho, que liga a ponte Benedito Figueiredo com a Opema, porque aquela ponte vai beneficiar tremendamente a coletividade, principalmente quem mora na região sul. Era necessário tirar as 4 casas ali do pé da ponte dos Eucaliptos, que liga a Pinheiros Ferreira Lima ao Parque das Palmeiras, porque a coletividade vai ser grandemente, é uma vantagem enorme para a população. Mas é urgente? Não. Tanto é que ficam 300 anos sem elas. Não é urgente. Há uma vantagem enorme para a coletividade, uma vantagem enorme para a população. E, por fim, o interesse social. O interesse social, o nome já fala, né? Ele vem casado diretamente com o Estado social de direito. Vem casado diretamente com o princípio dos objetivos fundamentais, que é o combate às desigualdades. E veio casado diretamente com os 2 fundamentos da Constituição, que diz respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana. É um apelo social do Estado no sentido lato senso, não é Estado-União do Mato Grosso, é Estado-município, Estado-União, Estado-União. Certo? É o apelo de o seguinte: eu posso desapropriar por interesse social uma área, por exemplo, para atender um determinado segmento da sociedade que vive em estado de vulnerabilidade social. Como assim, professor? Vocês conhecem o assentamento da Mariel, aqui no Gramado? Conhecem? Ali atrás do Tofário. Logo colado ao assentamento da Mariel, tem um assentamento Conquista, que são 50 famílias de deficientes físicos, onde o governo desapropriou e deu para aquelas famílias, todas, claro, que viviam em estado de necessidade absoluta, de miséria, menos que um salário mínimo. Ou os pais são deficientes, ou têm filhos deficientes. Ali já tem quase 40 e poucas chácaras que só foram dadas para um segmento da sociedade de deficientes físicos. Então, este é o objetivo. Ou seja, o interesse social, grave isso, o interesse social não vai para o Estado. O outro imóvel desapropriado, vamos chamar assim, vai para aquele segmento que eu quis promover a ele a inclusão social. Então, ele vai ser o vendedor, evidentemente, as pessoas que vão crescer. Certo? Então, pessoal, esta é a visão. Não tem mais nada, não? Se tiver, vocês convocam. Esta é a visão para a qual eu fui convidado. Não sei quanto tempo deu. De manhã deu 35 minutos, agora eu esqueci. Deu 30? Eu prometi fazer 15. 23. Então, eu vim convidado para dar essa pincelada louca da administração, que não é a minha praia, com base na Carta Magna de 88, que é a Carta Cidadã, segundo Luiz de Guimarães, e o documento de organização do Estado, um dos mais importantes e avançados do mundo, principalmente do artigo 5, que são os direitos fundamentais, que nenhum outro país tem um rol tão extenso de direitos e garantias fundamentais. Então, eu agradeço a paciência e a atenção de todos, me coloco à disposição para perguntas, tanto para o deputado, como para o advogado, como para o professor. Obrigado, pessoal.